Bom, pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre a congruência de triângulos, certo? Nós já iniciamos esse assunto, né? Mas aí vieram as avaliações, semana de avaliação, e com isso eu trouxe para vocês aqui um pouquinho, revisando o que a gente tinha falado sobre congruência, tá? E a gente vai dar o andamento no conteúdo, tá? Iremos aprofundar um pouquinho mais sobre este tema, tá ok? Bom, pessoal, então, como nós já vimos, né, triângulos congruentes, eles serão congruentes, né, será um par de triângulos congruentes, aqueles que possuírem, né, as medidas dos lados iguais, tá? E também houver uma correspondência de igualdade entre os ângulos desses triângulos, tá? Então, esse exemplo aqui, desse par de triângulos, nós temos a indicação das congruências. Como eu expliquei para vocês na introdução desse conteúdo, vocês poderiam me dizer o que significa cada um dessas marcações aqui que nós temos? Para que elas estão aqui mesmo? Significam os Alguém lados? se recorda? Pode falar. Significam os lados? Isso. Aqui vocês, mais ou menos, olha, perceba que os dois triângulos possuem essas marcações, né? O que será que isso aqui quer indicar? Ó, por que aqui eu tenho um traço e aqui eu tenho um traço? Aqui eu tenho três, aqui eu tenho três. E aqui eu tenho dois traços. O que será que essa marcação indica? Medidas diferentes? Medidas diferentes. Considerando um único triângulo, sim, né? Então, se eu considero apenas esse triângulo ABC aqui, eu estou aqui com medidas diferentes, né? Agora, quanto ao par de triângulos, será que essas medidas serão diferentes em uma comparação? Sim. Quer dizer que... Ai, calma. É para reconhecer, tipo, qual lado é qual lado, se o segundo triângulo tivesse virado. Esses tracinhos estaria diferente. Por exemplo, nenhum estaria... Um do outro lado já estaria mais ou menos, né? E será o que isso indica? Será que isso indica somente a posição do meu triângulo, então? Ou quer dizer algo mais? Acho que é algo mais, mas eu vou dar uma olhada aqui. Ó, eu vou facilitar para vocês, olha. Tem a ver aqui, ó, com a congruência, né? E quando eu tenho triângulos congruentes, nós sabemos que vamos ter correspondência de igualdade entre as medidas dos lados e dos ângulos destes triângulos. Então, essas marcações, elas estão relacionadas com essa definição aqui. Agora alguém já consegue formular para mim o que esses traços indicam? Para diferenciar cada lado que é diferente um do outro? Como nós falamos, se eu considero apenas um triângulo, por exemplo, só o triângulo ABC, elas servem para diferenciar, né? Porque aqui indica que este lado, diferente desse aqui, diferente. Mas diferente como? O que é essa diferença? Diferença em quê? O segredo da resposta que eu quero de você está aí. Essa parte aqui, mesmo considerando aqui que é para ser diferente, diferente como? O que isso aqui indica, então? Qual que é essa diferença? Acho que a diferença é na medida, mas eu não tenho certeza.
Exatamente, chegou ao ponto. Olha, essa simbologia aqui, esses traços aqui, eles indicam o tamanho, tá? É para indicar diferença na medida, né? Quando eu considero apenas um triângulo, então eu sei, olhando aqui por essa representação, que neste triângulo aqui, olha, este lado tem uma medida diferente deste lado, que tem também uma medida diferente desse terceiro lado, tá? Agora, quando eu considero um par de triângulos, no caso, esse primeiro ABC aqui e este segundo triângulo DEF, aqui, olha, aí eu tenho como fazer uma comparação. Por quê? Se aqui eu tenho um traço apenas, e aqui também está indicado com um traço apenas, essa indicação dos dois triângulos quer me dizer que a mesma medida que eu tenho nesse segmento AB, ela está presente nesse segmento DE, tá? Então, se aqui tiver como medida 2 centímetros, aqui também vai ter a mesma medida, porque a representação é a mesma, olha. Aqui eu tenho aqui, né, um traço, né? Aqui também um traço. Então, quer dizer que a medida dos lados aqui, desses lados, são iguais, olha. Do lado AB com o lado DE. Da mesma forma, a medida do lado BC vai ter a mesma medida que o lado EF, porque eles estão aqui, olha, indicados com 3 traços, tá? Com isso, pessoal, quando a gente fala que são iguais as medidas, eu quero dizer que eles são congruentes, tá? Vocês têm que internalizar isso com essa relação da palavra aqui, congruente, com o significado dela para a gente quando a gente estiver falando em triângulos, tá? Quando eu falar congruente, eu quero dizer, então, que eles possuem a mesma medida, tá bom? Então, aqui, olha, é o mesmo que eu dizer, né, aqui para vocês, que o lado AB é congruente ao lado DE, porque eles possuem a mesma medida. Aí, professora, mas por que a gente está utilizando esses traços e não o valor, né? Porque aqui é justamente para mostrar para vocês que essa simbologia ela pode ser utilizada, tá? Quando a gente for verificar se 2 triângulos são congruentes, eu posso ter as medidas, e aí eu vou analisar as medidas, se eu tenho medidas iguais ou não, se são diferentes. E eu posso também ter somente simbolizado aqui por esses traços, tá? O mesmo ocorreu aqui com os ângulos, olha. Os ângulos aqui estão identificados da mesma forma aqui, para indicar que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, eles possuem a mesma medida. Então, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Eu sei disso sem a medida devido a essa representação aqui, olha, porque aqui eu tenho 3 traços aqui indicando o ângulo e aqui eu também tenho 3. O meu ângulo B vai ser congruente ao meu ângulo E e o meu ângulo C congruente ao ângulo F. Com isso, pessoal, a gente afirma que esse primeiro triângulo ele é congruente a este segundo triângulo. Se você pegar este triângulo e sobrepor nesse primeiro aqui, olha, eles vão ficar exatamente um sobre o outro, tá? Porque eles são congruentes, eles possuem mesmas medidas, tá? As mesmas medidas. Alguma dúvida até o momento? Não. Não, professor. Não, professora. Ok. Não, continuar. Então, essa parte aqui nós já havíamos estudado, tá? Eu trouxe aqui para vocês para a gente relembrar sobre essa questão de congruência e vocês relembrarem aí o que quer dizer, né? Triângulos congruentes. Aqui é essa análise, tá? Que eu acabei de fazer com vocês, tá bom? Sobre as congruências, os ângulos e os lados que são congruentes. Então, vamos agora aos casos de congruência, tá? Nós vamos estudar 4 casos de congruência, ok? Esses casos, eles nos ajudam a identificar se 2 triângulos são ou não congruentes, tá bom? Então, quando a gente for fazer a análise, a gente vai observar se um destes casos se apresenta no que eu estou analisando.
Se eu perceber um destes casos, então significa que ali eu tenho um caso de congruência de triângulo. Agora, se eu não notar nenhum destes 4 casos que nós iremos ver, então significa que esses triângulos não são congruentes, tá bom? Então vamos ao primeiro caso. O primeiro caso é o caso onde eu tenho lado, ângulo, lado, tá? A abreviação aqui que nós utilizamos é essa aqui, tá? Das iniciais de cada nomenclatura aqui, tá bom? Então, quando que eu vou ter esse primeiro caso? Lado, ângulo, lado. Esses casos, eles são bem rigorosos quanto a própria nomenclatura, tá? Então, quando eu falo que 2 triângulos, eles são congruentes por este primeiro caso, lado, ângulo, lado, quer dizer que ele vai ter um lado congruente ao outro, um ângulo congruente ao outro e outro lado congruente ao outro, tá? Então, esse é a característica desse primeiro caso, tá bom? E muito importante aqui, olha, observem aqui nas figuras, que este caso, ele vai ser caracterizado quando o ângulo estiver entre os 2 lados que são congruentes, tá? Então, a formação deste ângulo vai ser exatamente com os vértices dos lados que são congruentes, tá bom? É muito importante isso, porque não é por acaso que a ordem está dessa forma aqui, tá? No nome. Porque eu poderia falar ângulo, lado, lado. Não, aí não seria isso aqui, não seria esse primeiro caso. Esse primeiro caso possui esse nome exatamente para que você lembre que o ângulo, ele tem que ser obtido, né? Ele vai ser congruente quando eu tenho aqui, ó, a formação das minhas duas dos meus 2 segmentos aqui, né? Que formam os lados que são congruentes. Então, observem aqui, olha. Nesse triângulo ABC e esse triângulo DEF, eu tenho este lado AB com mesma medida do lado DE. Então, eu posso dizer que este lado AB é congruente ao lado DE. Eu tenho também, olha, este lado BC congruente a este lado EF, porque aqui eu tenho essa indicação aqui, olha, que me fornece aqui que esses lados têm a mesma medida. E eu tenho aqui um ângulo que é congruente a este ângulo, ó, o ângulo B congruente a este ângulo E. Como este ângulo está aqui, olha, ele é congruente e ele está entre os 2 lados que eu tenho congruentes de um triângulo com o outro, nesse caso aqui, eu vou dizer que eu estou diante deste primeiro caso, que é lado, ângulo, lado, tá? Aí eu posso afirmar que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Professora, mas eu não sei a medida deste terceiro lado. Mas é exatamente por isso que a gente tem estes casos, porque te permite avaliar a congruência dos triângulos sem ter todas as medidas. Porque se você tivesse a medida dos 3 lados aqui informadas, aí você ficaria bem mais fácil, como é o segundo caso. O segundo caso, ele é bem fácil de você identificar que existe uma congruência. Por quê? Porque o segundo caso, as 3 medidas vão ser congruentes, os 3 lados vão ser congruentes, né? Então, fica bem simples. Agora, aqui no caso lado, ângulo, lado, eu vou observar que vão aparecer para mim estes elementos que vão ser congruentes. Eu vou ter um lado congruente, um ângulo congruente e outro lado congruente. Perceba que a análise que a gente faz é comparando, tá? Comparando os 2 triângulos, não é com um triângulo apenas. Um triângulo apenas não dá para afirmar nada. Sobre congruência, eu não vou afirmar aqui que tem o caso lado, ângulo, lado, somente com um triângulo. Eu tenho que ter outro triângulo para fazer essa comparação, tá ok? E aí, a partir disso, a partir dessa identificação, que aqui eu tenho o caso lado, ângulo, lado, lembrando que o ângulo que for congruente, ele deve estar sendo formado, né, a partir dos vértices
destes dois lados que são congruentes, tá? Gravem bem isso, porque vocês podem se deparar com questões que, por exemplo, o ângulo congruente, ele está aqui, por exemplo, olha, se o ângulo congruente for este aqui, este ângulo aqui, aí não é esse caso lá do ângulo lado não, tá, pessoal? Porque esse ângulo aqui não foi formado com a junção aqui dos vértices dos dois lados que são congruentes, tá bom? Então, esse caso aqui, o que vocês têm que ter atenção é exatamente com a posição que está o seu ângulo que é congruente, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Professor. Acho que Não, alguém tá não. com o áudio ligado? Tá dando interferênciazinha aqui. O André O não, André tá ligado. o O dele meu não dá interferência. o dele não dá interferência não. Caraca, velho, por que me mutaram professor? Meu áudio ele não dá interferência. Eu uso um fone de Fone dele não computador. Pois dá é, mas é porque eu tô ouvindo uma outra conversa, entendeu? Provavelmente Então é é isso, aí não é porque eu aquela não tô ouvindo interferência. aqui. Eu não tô Tá, ouvindo mas aqui. vamos deixar ele desativado e você ativa quando você for fazer pergunta, tá certo? Ok. Aí a gente tira a prova também. Pessoal, então, nenhuma dúvida aqui nesse primeiro caso? Vamos, então, ao segundo caso. O segundo caso, como eu já adiantei para vocês, né? Ele é o caso mais óbvio de congruência que nós temos, né? Porque neste caso, os três lados do meu triângulo vai ser congruente ao outro triângulo. Então, eles vão possuir a mesma medida, tá? Então, observem aqui, olha, esses dois triângulos. Perceba que, olha, esse lado QP, ele possui a mesma medida deste lado TS, desse segundo triângulo. O lado RQ possui a mesma medida que o lado aqui do triângulo TU, aqui, ó, esse lado TU. E o lado RP tem a mesma medida que este lado SU, ou US, né? Então, significa que aqui, olha, eles vão ser congruentes porque possuem os três lados congruentes, tá ok? Então, como os três lados do meu primeiro triângulo possuem a mesma medida dos três lados do segundo triângulo, eu vou afirmar que o triângulo PQR, ele é congruente ao meu triângulo STU, tá ok? Então, esses dois triângulos, eles são congruentes. E se eu tiver que classificar qual caso de congruência que se apresentou para a gente, eu vou dizer que é o caso lado, 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 L, L, L. Ok? Tranquilo? Ok. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, pode continuar. Eu não, tranquilo. Não, professor. Pessoal, só um momentinho aqui que eu acho que tá faltando um slide aqui. Isso atrapalha muito, principalmente para esse tipo de teste. Então, eu ativei o modo silencioso. Onde é esse? Notificação. Mas nós temos aqui o nosso script sendo... Pessoal, eu tô ouvindo. Como eu disse a vocês, tem alguma... É o do André mesmo. Ele deve estar assistindo algo e este algo que ele está assistindo está transmitindo o áudio para gente. Calma aí, é rapidão. isso que eu estava falando. Não é Antes de microfone. mutar. Parou o áudio? Ó, vou me mutar. Pessoal, só um momentinho, porque aqui, olha, gente, eu devo ter apagado aqui sem querer o próximo slide aqui, que nós temos os outros casos de congruência, tá? Eu vou pegar eles aqui rapidinho para vocês, tá? Para a gente continuar. Vou continuar aqui no documento. Deixa eu mudar a apresentação que está aí para vocês, depois a gente retoma nos slides, tá ok? Ok.
Vai ser mais rápido dessa forma. Apareceu para vocês aí? A apresentação? Sim, para mim sim. Sim, apareceu. Apareceu a apresentação. Ok, então vamos continuar. Olha, agora vem o terceiro e o quarto caso, tá? O terceiro caso, nós vamos ter o caso de ângulo, lado, ângulo, tá? Então, aqui neste caso, nós vamos ter dois ângulos congruentes e entre estes dois ângulos que são congruentes, eu vou ter um lado congruente, tá ok? Então, aqui também eu vou observar aonde está este lado para que eu possa afirmar que estou diante deste caso, tá ok? Então, olha só. Nesse caso aqui, se aqui nesse caso o meu lado congruente é esse, tá vendo? Olha. E ele está entre os dois ângulos que são congruentes. Por isso, esses dois triângulos eu posso afirmar que eles são congruentes por conta do caso ângulo, lado, ângulo. Ok? Agora, se o meu lado congruente fosse o lado JL e o lado NO, então eu não poderia afirmar que esses dois triângulos seriam congruentes, tá? Por quê? Porque o lado que é congruente deve estar entre os dois ângulos congruentes. Se ele não estiver, eu não posso afirmar que os triângulos são congruentes. Ficou claro? Sim. 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 Olha só. Sim, ficou. Se eu tenho aqui congruente e aqui congruente, e eu não tenho este lado aqui congruente, eu não posso dizer que esse triângulo JKL é congruente ao triângulo NMO, tá? Por quê? Porque esse lado congruente não estaria entre os dois ângulos que são congruentes, tá bom? Então, observar sempre esses detalhes, porque são esses detalhes que levam vocês a fazer a análise errada, tá bom? Então, tenham atenção a isso. Então, nesse caso aqui, olha, o ângulo J é congruente ao meu ângulo M, olha só, e o ângulo K é congruente ao ângulo N, e eu tenho aqui este lado JK congruente ao lado MN, tá? Com isso, configura este caso, ângulo, lado, ângulo. E aí eu posso afirmar que estes dois triângulos são congruentes. O último caso, o quarto caso, é o caso onde eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Então, preste atenção, olha. Nesse caso, o ângulo vai ser oposto a um lado que é congruente, tá? O ângulo congruente oposto ao meu lado que é congruente. Observem aqui o exemplo. Eu tenho este ângulo I, que é congruente a este ângulo Z. Olha, esses dois ângulos aqui, eles são congruentes. E eu tenho este lado HI, que é congruente a este lado ZY. Até aí tranquilo, né? Agora, este ângulo G, ele é congruente ao ângulo X. E ele é oposto ao meu lado congruente, tá? Então, nesse caso, olha, eu vou ter o caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto, tá? O ângulo oposto considerado aqui é oposto sempre ao meu lado congruente, tá ok? Então, esse aqui representa o caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto, ok? E com isso, se eu percebi que esses dois triângulos, eles possuem congruência, e a congruência representa este caso, lado, ângulo, ângulo oposto, eu posso afirmar que o triângulo HIG é congruente ao triângulo XYZ, ok? Alguma dúvida? Não, professora.
Não, ainda não. Não. Ainda não? Agora eu vou voltar lá para os nossos slides, só um momento. Ainda bem que o computador... Não vou nem falar, né? Deixa para lá. Vamos continuar sem elogios ao computador. Pessoal, então, trouxe aqui para vocês alguns exemplos para a gente fixar melhor aí o que foi explicado teoricamente para vocês, tá bom? Esse primeiro nós temos. Em uma aula de matemática, os alunos deveriam verificar se os triângulos ABC e DEF mostrados a seguir eram congruentes. Então, vamos verificar, olha. Aqui nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. Analisando aqui as medidas, olha, nós temos aqui que o lado AC possui medida de 5 centímetros, o lado CB 4,5 centímetros e o lado AB 6 centímetros. Fazendo a análise aqui, olha, dos ângulos, nós temos um ângulo aqui que foi informado, que é o ângulo de 78 graus, né? Que é o ângulo C. Já no segundo triângulo, nós temos aqui, olha, o ângulo D de 47 graus. E aqui, olha, nós temos a medida do lado DE, 6 centímetros, medida do lado DF, 5 centímetros, e EF, 4,5 centímetros. Pergunto a vocês. Vocês acham que esses dois triângulos são congruentes? Sim. Sim. Por qual caso vocês acreditam que esses triângulos são congruentes? Quem acha que é congruente? Por causa dos lados? Por conta dos lados. Possuem as mesmas medidas, né? Isso. Sim. Então, dos casos que nós estudamos, qual seria este caso? Calma aí, só um instante. Haliton, responde escrever no Discord. Ó, vamos lembrar, nós temos Agora, fiquei em dúvida, quais professora. casos, né? Oi? Professora, acho que é o segundo caso. Sim. Segundo caso, ó, o segundo caso, lado, lado, lado. Isso mesmo. Lado, lado, lado. Agora, vamos ver, né? Eu ainda não estou afirmando a vocês que está correto. A gente tem um questionamento aqui. A essa questão, nós temos duas respostas. Dois alunos responderam essa resposta. Um aluno respondeu de acordo com o que vocês falaram. Aí o outro, né, o Marcelo, respondeu um pouco diferente. Vamos ver se vocês concordam com o Marcelo ou se vocês vão concordar com o Otávio, tá? Olha, o Marcelo falou o seguinte: não é possível afirmar que os triângulos ABC e DEF são congruentes, porque não sabemos as medidas de todos os ângulos. E para dois triângulos serem congruentes, eles devem ter todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. E aí, pessoal, será o Marcelo está correto na afirmação dele ou vocês discordam? Ele está correto, professor. Ele está correto? Então quer dizer que a resposta anterior de vocês está incorreta. Eu acredito na minha resposta anterior, que é do Otávio. A do Marcelo, eu acredito Que que são esteja congruentes, né? Pelo caso. Isso. Tá. Eu acredito que o Marcelo esteja errado. Quem mais acredita que o Marcelo está certo ou errado? Quem mudou a resposta aí foi quem? O Aliton? Foi Fábio. Ah, o Fábio, ok. Quem mais vai com o Fábio? Quem mais vai com o Emanuel? A gente já tem dois alunos fazendo papel de Marcelo e Otávio. Ó, o Emanuel afirma o que o Otávio afirmou, né? É possível afirmar que os triângulos são congruentes, pois existe um critério de congruência de triângulos
que garante que se dois triângulos têm os três lados com a mesma medida, então eles são congruentes. É o caso LLL. E aí? Mais alguém deseja opinar? Não? O povo com vergonha, gente. Vocês estão muito tímidos. Estão muito tímidos esses meninos. É, Pessoal, olha só. Então, Eu falei vamos não. ao veredito. Aliton, sim, pode falar? Eu falei não. Você O que falou, que alguém você falou acredita não. que está certo? Marcelo ou Otávio? Acho que é do Emanuel. Manuel, né? Então, vai junto Uhum. com o Otávio aqui, né? Então, pessoal, quem está correto é o Otávio mesmo. Agora, será que alguém consegue me dizer o que o Marcelo falou de errado aqui? Que para os triângulos serem, dois triângulos serem congruentes, não precisa ter todos os lados ou todos os ângulos. Isso, ó. Todos os lados, algumas vezes vai acontecer que foi como aconteceu aqui no caso lado, 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 né? Então, esse até que é possível, mas o que torna mais incorreto ainda a resposta do Marcelo é a segunda afirmação que ele faz aqui, ó. Todos os ângulos de mesma medida, porque isso aqui não é um critério, tá? Vocês viram que a gente não tem nenhum caso de congruência que é AAA, ângulo, ângulo, ângulo. A gente não tem esse caso. Não tem exatamente porque não é um critério, tá? Então, a gente pode ter um triângulo que é congruente ao outro, que às vezes os lados possuem a mesma medida, então ele enquadra nesse mesmo caso aqui, né? O caso lado, lado, lado. E os ângulos podem ser diferentes, tá? Posso ter alguns ângulos diferentes, sem problema. Entenderam? Todos os ângulos iguais não é critério para congruência. Tá ok? Ficou claro essa questão? Sim. Sim. Tá, daqui a pouco a gente retoma esse conhecimento e aí a gente vai ver se ficou claro, tá? Fiquem atentos aí. Podemos seguir? Sim. Sim. Ó, então agora vamos lá. Vocês vão comparar esses triângulos e dizer se eles são congruentes e qual o caso, né? Vamos lá. Isso aqui eu vou deixar a critério de vocês. Vocês vão fazer aí. A letra A, nós temos esse triângulo. O triângulo ABC e o segundo triângulo, o triângulo PQR, PRQ. Comparem esses dois triângulos aí e me digam se eles são congruentes. Se eles forem, me digam qual caso ele se enquadra. Só um instante, professora, eu vou dar uma olhada aqui. Sim. Eu acho que são congruentes, sim, e nesse caso aí é o terceiro caso. Que é Terceiro ALL. caso. O terceiro caso que é... Fala para os ALA, que é colegas ouvirem. ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Vamos verificar, então. Alguém acredita que não é congruente ou acha que é outro caso de congruência, diferente desse citado também? Às vezes eles podem ser congruentes, mas talvez é por outro caso, né? Analisar é melhor, vamos analisar melhor. Mas eu acho que sim. Dá uma olhadinha aí, mais uns minutinhos para vocês olhar. Eu já dei minha opinião. O Alisson tá olhando a priminha dele.
Silêncio. Não. E aí, O povo tá pessoal? pensando. O povo tá pensando aí. Tá pensando, né? Mais alguém deseja dar a sua resposta? O Alisson, seu áudio tá falhando, velho. O Alisson deve estar cuidando da priminha dele. Ah, é que o áudio dele tá ruim. Vamos lá, É, vamos. fica vindo aqui toda hora pedindo mais brinquedo. Pessoal. Pessoal, então vamos desvendar o mistério, né? Vamos ver se realmente se enquadra. Vamos verificar, olha. Esse ângulo C, ele possui a medida de 78,7 graus. Igual ao ângulo R. Então, vamos anotar aqui, né? Ó, o ângulo C, ele é congruente ao meu ângulo R, tá? Lembrando que eu ter casos de congruência dentro da análise dos triângulos não quer dizer ainda que sejam triângulos congruentes, tá? Porque às vezes eu tenho só um ângulo de um triângulo congruente ao outro, e só. Então, eu não tenho mais nada congruente, eu não tenho nenhum caso daqueles que a gente viu, tá bom? Então, a gente tem que fazer a análise bonitinha. Aí, aqui, olha, eu tenho o ângulo AB, que possui medida de 5. E aqui, o lado PR, 3,6. Então, não são congruentes, não possuem a mesma medida. Já aqui, olha, eu tenho este lado CB, ou BC, qualquer jeito que você colocar aí fica correto, tá? Então, BC, o lado, ó, a gente representa dessa forma, o lado, congruente ao lado RQ, ou QR. RQ. Lindo demais, né? Vamos lá, mas vocês estão entendendo. E agora, olha, eu tenho este ângulo Q, que ele também possui a mesma medida que o meu ângulo B. Então, olha, eu tenho meu ângulo B, o ângulo a gente indica dessa forma, tá? Letra maiúscula, com acento circunflexo. O meu ângulo B congruente ao meu ângulo Q. Professora? Olha só, isso aqui é ângulo, né? Isso aqui é lado que está entre os dois ângulos, tá vendo? Olha só, tem que prestar atenção nisso, tá? Se o lado não estiver entre os dois ângulos, aí já não é esse caso ângulo, lado, ângulo, tá ok? Então, realmente, uma aqui, dúvida, olha, professora. caso, ângulo, pode perguntar. Como é que faz para definir o ângulo de, tipo assim, você tem um lado assim, mas ele não tem um ângulo. Como é que faz para definir? Se você quiser definir, ele não tem relevância para a sua análise. Se ele não for informado, é porque ele não vai ter relevância. Você vai conseguir fazer e identificar um desses casos, tá? Mas, se você quiser saber a medida dele, você usa o transferidor, tá? Aí você tem que ter à mão aí o transferidor ou, né? Se você, nesse caso aqui, é possível você determinar. Por que seria possível a gente determinar? O que vocês acham que a gente podia fazer aí sem sem utilizar o transferidor? Somar os dois outros ângulos. Isso. E aí, depois que eu somasse 78,7 com 45, o que eu poderia fazer para determinar o terceiro? Subtrair por 180? Exatamente, muito bem. Olha, subtraindo por 180, por que por 180? Isso aí não é possível que vocês não lembram. Porque 180 é meia volta completa. Na verdade, o motivo não é bem esse, né? Ó, 180 é a soma dos ângulos internos de
todo e qualquer triângulo, tá? Então, olha, esse ângulo aqui vai ser congruente também, tá bom? Mas perceba que ele não foi informado esse terceiro ângulo, né? É possível você determinar fazendo a subtração de 180, porque você tem dois ângulos já informados, tá? Se você tivesse só um, aí realmente você teria que estar utilizando o transferidor, ou você teria algum outro tipo de propriedade de triângulos que te permitiria encontrar esse valor que falta, tá? Mas aqui, olha, perceba que nós classificamos a congruência deles não foi de acordo com os ângulos, que são todos congruentes, tá bom? O caso aqui é de ângulo, lado, ângulo, porque o que caracteriza a congruência desses dois triângulos é exatamente eu ter um lado congruente ao outro entre estes dois ângulos, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma. Só sobre o microfone, ainda tá dando Então, aquele bagulho do erro, do fundo, do áudio de fundo? Não percebi mais. Professora, essa matéria é bem difícil, mas a gente consegue. Então nem era meu microfone, né? Porque eu não configurei nada aqui de diferente. Vamos lá. Não é o fone dele, não é o de outra Pessoal, pessoa. ó, tem que ter atenção, porque... Pessoal, tem que ter atenção, porque... Não, mas era só o André mesmo que estava aqui ligado. Não tinha mais ninguém com o microfone ligado, pessoal. Não, mas podia ser E quando eu mutei... E quando eu mutei, aconteceu de melhorar. Mas não era interferência, como quando algum aluno está com o áudio ligado, que dá aquela interferência forte. Era ouvindo o que você estava ouvindo. Você estava ouvindo alguma coisa, e aí dava para ouvir. Dava para ouvir Pessoal, meu vídeo, então? Exatamente, é isso que estava atrapalhando. Tá. E mesmo, né, eu já tendo dito a vocês que durante a aula é aula, tá? Não é para assistir nada. Se você vai assistir outra coisa, então depois assiste a aula gravada, né? Pessoal, vamos seguir, senão a gente prolonga demais aqui, tá? E depois vai reclamar que a aula tá grande. Como falaram aí, realmente esse conteúdo você tem que ter atenção, porque você tem que estar atento aos detalhes, tá? Porque se esse lado 4.2 estivesse aqui, fosse o lado AC, tá? No caso, se esse aqui tivesse indicado, né, a medida, né, aí a gente saberia, mas sem indicar a medida aqui e fosse lado, não fosse entre os dois que eram congruentes, não caracterizava esse caso ângulo, lado, ângulo, tá? Lembrando que o lado tem que estar entre os dois ângulos. Vamos adiante aqui. Vamos adiante, computador. Adiante. O computador deve estar todo estragado. Não quer ir. Calma aí, pessoal. É normal o computador às Agora foi. vezes falhar. Então, olha aqui, ó. Então, nós temos... eu falo computador, pessoal, mas é um notebook. Pessoal, olha só. Aqui, então, nós temos a resposta, né? Que vocês já falaram aí, né? Nós já discutimos. Então, realmente, eles são congruentes, olha, pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá ok? Então, a gente pode dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo PQR. Agora, vamos ao próximo. Meus slides não estão querendo passar, se for com apontador a laser aqui. Olha, esse segundo, e aí, observem aí e me digam, esse primeiro triângulo é congruente ao segundo triângulo? E se for, qual caso? Eu acho que não é não. Eu E aí, acho que alguém não é. acha que é congruente? Não? Eu acho que não, por causa da diferença de tamanho dos dois. Pela diferença de tamanho dos dois, eu acho que não é.
Não, ó, mas vocês têm que procurar, não é visualmente, tá, pessoal? Essa questão de congruência a gente não vai buscar visualmente, não. Você vai analisar aí as medidas que você tem. Porque, às vezes, só a posição que o triângulo está te dá uma visão diferente. Você pode ver de outra forma. Então, dá uma olhada aí. Você tem que analisar valores, né, as medidas dos lados, dos ângulos, e ver se vai enquadrar. Ou, no caso, onde a gente tem lado, ângulo, lado, ou o caso lado, 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 ou o caso ângulo, lado, ângulo, ou o caso ângulo, não, lado, ângulo, ângulo oposto. Analisando melhor, eu E acho que aí? são congruentes. Aí agora, deixa eu só ver o caso aqui. Dica da professora, não vá pelo que você está vendo visualmente, a imagem, você tem que Professora, analisar, são as medidas. Sim. eu acredito que são congruentes e é relacionado ao primeiro caso, que é LAL, que é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então tá, já temos aqui uma possível resposta, né? Se está certo ou se está errado, a gente vai ver. Alguém acredita ser congruente ou acredita não ser congruente ou acredita ser outro caso de congruência? Ó, a gente tem outros casos, né? Nós temos o caso ângulo, lado, ângulo. A gente tem o caso lado, lado, lado. Opa! Enquanto isso, vocês vão pensando aí. Eu vou colocando aqui para vocês. Vocês vão analisando aí. Se às vezes alguém discordar que é um caso de congruência e que é lado, ângulo, lado, dá o grito aí. Fala aí. Aí nós temos o lado, ângulo, lado também, né? Que foi o que foi colocado como possível resposta. E nós temos também o caso de lado, ângulo e ângulo oposto. Lembrando que esse ângulo oposto tem que estar oposto ao lado que é congruente, tá? E aí, pessoal? Todos concordam com o Emanuel? ALA. Congruente, ângulo, lado, ângulo? Sim. Sim. Isso. Então, temos uma outra possível resposta, ó. Outra possível resposta. Sim. Ângulo, lado, ângulo. Bom, eu fico com a minha resposta. Quem mais? Ok. Tem alguém que acha que não é congruente? Alguém que possa dar uma terceira via para a gente, que aí a gente faz a análise das três, né? Povo tímido. Não, pessoal? Bom, então tá. Então vamos fazer a análise aqui. Vamos analisar o primeiro caso. O lado, ângulo, lado. Vamos lá. Qual que é o primeiro lado que é congruente? Que a gente pode colocar aqui. XY. XY. Então, temos aqui, olha, XY congruente a qual lado? Ao NO. Ao NO, não sei qual é a NO, ordem. ok. Aqui a ordem não vai alterar para a gente, tá? Pode ser o NO, pode ser o ON. E o outro lado, então, vai ser... Qual que é o ângulo congruente deles mesmo? 45 O graus. ângulo é o X
Então, ângulo X congruente Com o ao ângulo M. ângulo M. Ok. E o outro lado que é igual, então, nós temos ali a informação do lado XZ, né? Ó, faltou na anotação da professora e até agora ninguém falou nada, ó. Assim não está indicando que é o lado do triângulo, indicando que é um segmento. XZ congruente, então, a MN, né? Isso. MN. Agora vamos lá, Fábio, quais são os seus congruentes aqui? Esses aqui são os que o Manuel falou. Qual é o primeiro ângulo congruente aqui, ó? Você disse que o caso é ângulo, lado, ângulo. Vamos lá. Qual que é o primeiro ângulo congruente? Ou o André também falou que é esse segundo caso aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Uai, pessoal, sumiram, cadê? Vamos lá, André, o Fábio, tinha mais alguém que falou também, que era esse aqui, Tá travando ângulo, um lado, pouco. ângulo. Tá travando, não. Pessoal, tá melhor agora? Tá Nem não? tava travando, era a internet da Jamila. Fala mesmo. aí, André. Quais são os ângulos congruentes e o lado? Vamos lá. Pra gente concluir a análise. Pai, eu não vou saber responder. Professor, eu Por chutei que assim. você afirmou que é esse caso? Ah, você chutou. Ah, muito bonito, né? Então vamos lá. Vamos, ó, aqui, com essas informações que foram dadas, nós não temos como afirmar que nós temos dois ângulos congruentes. Isso porque eu tenho aqui 45 graus, que é congruente, né? A este outro aqui eu tenho um ângulo congruente. Mas aqui, olha, para afirmar, eu precisaria ter mais um ângulo informado aqui, tá? Como eu não tenho outro ângulo informado, então aqui eu não posso afirmar esse caso, sendo que eu não tenho a informação, tá bom? Então, não caracteriza. Agora, vou dizer também a vocês que também não caracteriza o lado, ângulo, lado, tá? Por que que não caracteriza? Vocês têm alguém aí que faça ideia do porquê que não caracteriza? O que que tá de diferente aí que não seria? O terceiro lado não tem... Quer dizer, não tem a medida do terceiro lado? Não, não é por isso. Não sei, então, professora. Que gato. Então tá bom. Ó, pessoal, olha só. Lembra do que eu falei para vocês se atentarem aos detalhes, né? Ó, prestem atenção nos detalhes. Nesse caso aqui, ele não vai ser esse caso de lado, ângulo, lado, porque, olha só, o ângulo não está entre os dois lados congruentes aqui neste caso. Olha só aqui, que este ângulo 45 graus aqui em X, ele está entre os dois lados, né, que são congruentes, ó, 4 e 5. Porém, neste segundo aqui, olha, ele não está entre os dois lados que são congruentes, tá? Então, para que eles fossem congruentes, esse 45 graus deveria ser este ângulo N aqui, tá bom? Por isso que eles não são congruentes por este caso. E, na verdade, esses dois triângulos, eles não são congruentes, porque eles não se enquadram em nenhum dos casos que a gente viu, tá bom? Entenderam o porquê? Ficou claro? Sim. Sim. Tá ok? Então, olha, não é ângulo, lado, ângulo, porque aqui foi informado apenas um ângulo, então só tem um ângulo congruente. E aqui, olha,
o ângulo não é lado, ângulo, lado, porque o meu ângulo deve estar entre os dois lados que são congruentes. Então, deveria ser o ângulo N, o congruente. Como eu disse a vocês, eu posso analisar algumas congruências dentro de dois triângulos e, mesmo assim, tendo algum tipo de congruência, eu não ter os triângulos congruentes, tá bom? Não é porque que apareceu o ângulo congruente, dois lados congruentes, que esses dois triângulos vão ser congruentes, não, tá? Aqui continua sendo congruente, olha, eu continuo podendo afirmar que XZ é congruente, né, a MN. Continuo afirmando isso, não tem problema. Agora, eu não posso dizer que XYZ é congruente a MNO, tá bom? Isso é que não podemos afirmar, porque não satisfaz nenhum dos casos que a gente analisou, ok? Dúvidas, pergunta? Não, Não, professora. Não. estou aqui respondendo a tarefa. Vamos continuar, então. Aqui está a resposta, né? Então, não satisfaz aquele caso lá do ângulo lado, porque o 45 graus deveria ser esse ângulo N para serem congruentes, tá? Agora vamos aos exercícios resolvidos. Olha só essa questão. Sobre a congruência de triângulos, julgue as afirmativas a seguir. Primeiro, ao comparar dois triângulos, se a medida dos ângulos for congruente, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Já vamos classificar aqui, tá? Então, vamos verificar essa afirmativa, ó. Se a medida dos ângulos for congruente, está dizendo que nós podemos afirmar que os triângulos vão ser congruentes, ó, pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Essa afirmativa está verdadeira ou está falsa? Vamos já classificar que a gente já sai lá com a resposta. E aí? Só um instante. Eu acho que é falsa. Certo, falso. Mas Alguém não tenho certeza. acredita ser verdadeira? Eu não tenho certeza. Eu acho que é falso. Também, não sei se isso é verdade. Acredito que é verdadeira. Tá, então temos alguns falsos e alguns verdadeiros, né? Tá, ok, guarda aí então, ó. Primeira, vamos ver se alguns julgaram ela verdadeira, outros julgaram ela falsa, beleza. É bom assim que a gente vai continuar com a indecisão até lá na frente. Vamos lá. 2. Dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. Ó, dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. Essa daí eu tenho E quase aí? certeza que é falsa. Alguém acha que é verdadeira? Acho que é falsa porque triângulo equilátero, todos os lados são congruentes. Todos os lados possuem a mesma medida, né? Então, dois triângulos equiláteros, eles sempre vão ser congruentes, é isso. Essa é a minha resposta. Então, ninguém mais manifestou falando que é falso. falei que era vou deixar verdadeiro. só o verdadeiro. Mesma opinião. Ok, então vamos lá. Falsa. 3. A Jamília acha que é falsa. Então, vamos lá. A Jamília acha que é falsa. Agora, ao comparar dois triângulos, as medidas dos lados forem congruentes 1 a 1, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Então, olha, está falando que quando eu comparar dois triângulos, se as medidas dos lados forem congruentes 1 a 1, isso aqui, pessoal, essa expressão aqui falando 1 a 1, é você comparando cada um, ou seja, os três lados vão ser congruentes, né?
Então, podemos afirmar que eles são congruentes. Verdadeiro ou falso isso? Essa eu tenho certeza que é verdadeira. Verdadeira. Verdadeiro. Tá. Mesma opinião. E agora? E agora, hein? E agora? Vamos lá. Ó, a alternativa correta. Somente a 1 é verdadeira. Não. Será? Aí, mas eu acredito que já falaram com tanta certeza, foi tão unânime que a 3 é verdadeira, que eu acho que a 3 tem que ser verdadeira, né? Vamos ver. Somente a 2 é verdadeira, então tá descartada também, pelo mesmo motivo, né? Nenhum se manifestou aí falando que a 3 é falsa. Então, será que é somente a 3 que é verdadeira e as outras duas são falsas? Eu acho que a Será correta isso? seria a letra E. Letra E, somente a 1 é falsa? Isso. Acho que é a letra C. Ó, tem também somente letra C, somente a 3 é verdadeira. Temos aqui também, ó, somente a 2 é Mesma falsa. opinião. Se a 2 for falsa, quer dizer que a primeira e a terceira é verdadeira, né? Eu tô confiante que é a letra Então, E. vamos lá, vamos ver. Tá. Muito boa essa análise, porque tivemos várias respostas. Olha, é bom assim, a gente teve resposta falando que é a letra E, falando que é a letra D, outro falando que é a letra C. Então, vamos lá, ó. Alternativa correta. Somente a 1 é falsa. Olha só o porquê, pessoal. Olha o que eu falei para vocês. Atenção. Existe esse caso, ângulo. Lembra que no início da aula eu falei para vocês a respeito dos 3 ângulos terem a mesma medida, que o menino lá, o Marcelo, justificou que aqueles triângulos não eram congruentes porque eles não tinham os 3 ângulos iguais, né? Aí eu falei para vocês, será que isso é um critério? Isso não é um critério. Falei, vocês entenderam bem? Entenderam. Aí eu falei, vamos ver lá na frente. Aqui, ó, aqui era a questão que eu queria ver com vocês, que a gente ia retomar. Não tem esse caso, tá? Não tem esse caso ângulo. Então, falso, tá? Falso. Ó, aqui não é verdadeiro, não. Agora, a 2 é verdadeira, tá? Por que a 2 é verdadeira? Porque aqui está dizendo que 2 triângulos equiláteros podem não ser congruentes. Isso é verdade porque vou explicar. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui quantos lados iguais? Os 3 lados iguais. Os 3 lados iguais. Então, eu vou supor um triângulo aqui, olha. Um triângulo lindo, né? Um triângulo equilátero. Concordam comigo, né? Agora, eu vou colocar outro triângulo aqui, também equilátero. Vou colocar aqui, ó, 4 e 4. Eles são congruentes? Tá acabando, vai carregando. Tá terminando. Mais um exemplo aqui, mais uma atividade, uma ou duas atividades. E aí, pessoal, esses 2 triângulos, eles são congruentes por algum caso? Analisando as medidas aí. Não, né? Não. Ó, não tem nenhum lado congruente, os ângulos não foram informados, ou seja, 2 triângulos equiláteros podem não ser congruentes. Perceba que essa afirmação é verdadeira porque a palavra podem não ser não está afirmando que eles sempre estarão nessa condição de não ser congruentes, tá? Porque eu posso sim ter triângulos equiláteros. Se eu tenho 2 triângulos aqui que os lados são todos iguais a 3, eles vão ser congruentes. Mas essa palavra aqui, ó, é que faz a afirmativa ser verdadeira, tá? Porque eles podem não ser congruentes, mas também pode acontecer de ser congruente, tá? Agora, eu não posso afirmar que sempre vão ser congruentes. Ficou claro? Ficou. E a terceira, né? A terceira, se todos os lados são congruentes ao outro triângulo, né? São congruentes um a um,
realmente eles vão ser congruentes. Essa é a resposta, tá? Letra E, somente a 1 é falsa. A segunda e a terceira são verdadeiras. Dúvidas, perguntas? Não. Não. Nenhuma. Aqui é a resolução, né? Mas não tem necessidade, já falei para vocês aqui, né? Expliquei com vocês aí. A próxima, olha, na imagem a seguir, sabemos que AB é igual a 15, DC é igual a 10, AC 3x menos 2 e DE 4y mais 3. Então, o valor de x mais y é igual a... Aí nós temos as alternativas. Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Olha, tá vendo que esse triângulo aí, esses dois triângulos, eles não têm informação nenhuma. As informações estão todas aqui no enunciado da questão, tá? Então, primeiro de tudo que a gente vai fazer é colocar essas informações nos triângulos para ficar mais claro da gente visualizar o que está acontecendo, tá? Então, olha, ele informou que esse lado AB mede 15. Então, eu vou colocar aqui que o lado AB mede 15. Só um momento. Ó, 15. O lado DC, ele informou que é igual a 10. Então, essa medida aqui, ó, de C até D, D até C é 10. A C, a medida aqui, ó, desse lado, vai ser 3x menos 2. Então, vamos colocar ele aqui. E D é 4x mais 3. É essa medida aqui. E aí, ele afirma aqui, né, que o valor de x mais y vai ser igual a um desses valores aqui. Então, o que nós precisamos? Determinar esse valor de x e determinar esse valor de y, tá? Para isso, nós vamos usar a congruência de triângulos, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Por quê? Vocês conseguem perceber algum caso de congruência aqui nesses dois triângulos? Não precisa olhar aqui, não precisa olhar as medidas que eu coloquei aqui não, tá, pessoal? Olhem a figura que vocês têm aí. As informações que nós temos. Ó, sem as informações, vamos lá. Olhando os dois triângulos, vocês conseguem identificar algum caso de congruência? Se consegue, me fala qual caso de congruência vocês visualizam aí. Eu acho que o lado AB é congruente com o lado ED. Olha, perceba que nós não temos a medida, tá? Então, não posso afirmar, tá? Ó, o lado AB mede 15. O lado DE, ou ED, né? Mede 4y mais 3. Então, não dá para afirmar isso, tá? Porque aqui eu tenho uma variável. Essa variável pode assumir qualquer valor. Então, aqui eu não posso garantir que quando eu resolver o y aqui vai ter medida igual a 15, tá? Então, não é por aí. Mas vamos lá, vamos continuar a análise. Pense um pouco. Analise a figura. Como eu falei para vocês que nós não vamos analisar por enquanto os valores, então analisem aí a simbologia. Lembra que quando a gente está vendo congruência, não é só número que apresenta para mim algum tipo de congruência. Eu posso ter as marcações, alguns sinais no desenho que indicam isso. Eu ia falar que o lado AC é congruente com o lado DC, mas o lado AC é 3x menos 2, então. Isso, também não. Não dá para afirmar, né? Talvez seja, mas com as informações que a gente tem, não dá para afirmar. Lado BC com o lado EC? Aí, beleza. Agora sim, ó, lado BC com lado CE, né? Sim, realmente, são congruentes. São congruentes porque eu tenho aí dois tracinhos indicando essa congruência, tá?
Então, são congruentes. Mais algo aí, algum ângulo, algum outro ângulo ou outro lado Não, por enquanto não. congruente? Observem aí. Olha só, quanto vale esse ângulo quando ele está indicado dessa forma aqui, pessoal? Vocês 90 lembram? graus. 90 graus. E aí? Olha só aqui, esse outro triângulo. Falado, acho que era lado AB congruente com o lado DE. Só que, presta atenção, não é o lado que é congruente, tá vendo? Olha, nesse caso aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho lados que são congruentes, mas eu também tenho ângulos que são congruentes. No caso aqui, olha, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo E, tá? Então, olha só, o ângulo B, ele vai ser congruente ao ângulo E, porque os dois têm a medida de 90 graus. Mas não é o lado deles, tá? O lado que eu posso afirmar isso, é o ângulo em si, tá? Então, o ângulo B é congruente ao ângulo E, isso nós podemos afirmar. Professora, E aqui também, pessoal, sim. aqui a gente vai afirmar o caso de congruência ou é o valor lá de x mais y? Primeiro, você tem que encontrar algo dos triângulos que você possa usar, né? Como a gente está vendo triângulos, já fica bem claro para a gente que eu preciso de uma congruência aqui para que eu consiga sair com os valores de x e de y, tá? Por isso que a gente tem que ver se tem alguma congruência aqui que me ajude a determinar esses valores. Lembrando que vocês estudaram ano passado... Ué? Voltou tudo. Calma aí. Lembrando que vocês estudaram ano passado, lembram quando vocês viram ângulos OPV? O que significa OPV? Isso vocês viram no início do ano passado, do 7º ano. Eu não lembro, não. São ângulos opostos pelo vértice, tá? Olha só, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo. Ó, tá vendo que o vértice deles são, os dois, né, possuem esse vértice C aqui, olha. Então, eles são ângulos opostos pelo vértice. Vocês lembram o que acontece quando dois ângulos são opostos pelo vértice? Não. Eles vão ter a mesma medida, pessoal, tá? Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então, significa que esse ângulo aqui, olha, ele é congruente a esse ângulo também, tá? Porque eles são opostos pelo vértice. Ele não me informou aqui qual é a medida desse ângulo, mas como são dois triângulos aqui, esse ângulo é oposto pelo vértice a este aqui, eu afirmo com toda certeza que eles são iguais, eles são congruentes. Então, eu posso dizer que esse ângulo é congruente a esse ângulo. Olha, o ângulo C é congruente ao ângulo C, tá? Porque o ângulo aqui está formado nesse vértice C. Então, o ângulo C vai ser congruente ao ângulo C, possui a mesma medida. E aí, tem algum caso aí que parece com o que a gente está tendo aqui? Algum caso de congruência? Olha, a gente tem um ângulo congruente, um lado congruente, outro ângulo congruente. Tem esse caso? O ângulo congruente aqui, esse ângulo é congruente, esse lado é congruente, este ângulo é congruente. Nós temos esse caso? Sim, é o terceiro caso. Ângulo, lado, ângulo? Ah, então se a gente tem esse caso, significa que esses dois triângulos são congruentes, tá? Aí, agora sim eu posso fazer alguma coisa para sair desse probleminha aqui, tá? Ó,
o ângulo E congruente com o B, nós temos aqui ó, o lado congruente, e esse ângulo aqui também, porque são opostos pelo vértice, né? Então, agora, se eu estou dizendo que eles são congruentes, agora sim eu posso afirmar algo sobre estes lados que a gente não sabe o valor ainda, tá? Então, aqui eu vou poder afirmar que o lado AC é igual ao lado BC, tá? E eu vou poder afirmar também que o lado DE é igual à medida do lado AB. Por quê? Eu concluí que eles são congruentes, então significa que eles são iguais. Então, se eles são iguais, eles vão ter as mesmas medidas aqui, ó. Então, para determinar o lado AC, eu igualo ao DC. Então, o lado AC não é 3x menos 2? E o lado DC não é 10, igual a 10? Então, eu vou igualar os dois, porque esse lado vai ser a mesma medida deste. A partir daí, a gente chega a uma equação de primeiro grau. Então, eu vou ficar com 3x menos 2 igual a 10. Aqui, você vai passar o 2 fazendo a operação inversa. Então, fica 3x igual a 10 mais 2. 3x, então, é igual, posso fazer essa soma, 3x vai ser igual a 12. Aqui, olha, qual é a operação inversa que eu tenho aqui ao 3x? O que o 3 está fazendo? Qual a operação que eu tenho entre o 3 e o x aqui? Adição, multiplicação, divisão, subtração? Divisão? Será que é a divisão que eu posso deixar sem aparecer o sinal? Divisão é multiplicação. Multiplicação, tá? Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Como aqui tem uma multiplicação, quando você vai levar o 3 para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo, tá? Isso aqui é a operação inversa da multiplicação. O 3 vai para lá por quê? Porque eu quero descobrir quanto que vale um x, não quanto que vale 3x. Ah, professora, mas e se eu pensar assim, ó, em vez de fazer o 3 ir para o outro lado da igualdade, eu pensar assim, qual que é o número que multiplica por 3 que dá 12? Ah, é o 4. Tá certo? Tá certo. Você pode fazer dessa forma. Olha, a equação, você faz esses procedimentos aqui, você passa um número para um lado, letra para o outro, para que fique visualmente mais fácil de você identificar o valor que você não conhece, tá? Mas você não precisa, obrigatoriamente, passar esse 3 dividindo para saber que o x é 4, tá? Nesse ponto aqui, ó, da equação, você já consegue resolver, assim, fazendo, né, a tentativa, pensando só, né? Então, 3x significa que, ó, tá dizendo que se eu multiplicar o 3 pelo valor que eu não conheço, eu vou ter 12. Mas o número que multiplica o 3 e que dá 12 é 4, então o x é 4. Ok, tranquilo, você descobriu a solução, tá bom? Não precisa caçar confusão com a professora por causa disso, não, tá? Se vocês fizerem assim, tá correto, tá bom? Dúvidas aqui nessa primeira parte aqui? Aí a gente já descobriu o valor de x. Eu terminei de fazer o restante dos cálculos e já sei a resposta aqui. Eu acho que pelo menos. Tá, pode tentar aí. Qual que você descobriu aí? Eu acredito que seja a letra D, 7. D. Então, já vamos deixar marcado aqui para conferir. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui já apareceu, né? Olha que bonito. DE igual a AB. Então, olha, esse lado aqui vai ser congruente a esse lado aqui. Então, DE, que é 4y mais 3, igual a 15. Olha só, se você consegue perceber aqui, olha, qual é o número que multiplicado por 4 e depois somado por a 3 que vai dar 15? Você pode resolver assim? Pode, não tem problema. Por que então que a professora de matemática passa esse processo todo aqui? Porque algumas equações, como eu disse a vocês, fica mais complicado de você, de cabeça, conseguir enxergar qual é esse número que está faltando, tá? Mas não impede vocês de fazer, olha, somar 3 aqui para dar 15 tem que ser o número 12. Então, nessa multiplicação aqui, qual seria o número que eu precisaria ter?
O 3, porque está multiplicando por 4. 4 vezes 3 é 12, vai somar mais 3, vai dar 15. Ó, que ótimo, você encontrou a sua resposta. Você achou que y é igual a quanto mesmo? 3, sem problema algum, tá? Mas, como eu disse, quando a gente foi ver a equação, é importante você saber esse processo, porque algumas equações, quando tem letra no segundo membro, letra no primeiro membro, número no primeiro e no segundo, aí fica mais complicado de você ter esse raciocínio assim, sem fazer essas trocas, tá bom? Que a equação aqui pede, tá bom? Então, vamos revisar, né? Ó, o 3, como ele é valor numérico, eu passo para segundo membro para ficar juntinho do 15, que também é valor numérico. Então, como ele estava somando, eu vou trocar ele de lado da igualdade. Se ele estava somando, eu faço a operação inversa da soma, que é a subtração. O 4y, por enquanto, eu vou conservar ele aqui, tá? Então, fica 4y igual a 15 menos 3. 15 menos 3 é uma subtração numérica. Eu consigo fazer ela sem dificuldade. Então, 15 menos 3, 12. Agora aqui, olha, eu tenho 4y igual a 12. Normalmente, na equação, quando você chegar nesse ponto aqui, fica bem simples para você determinar o valor que está faltando, sem fazer passar o 4 para o outro lado, para junto do 12. Por quê? Aqui você já tem, ó, o 4 multiplicando por um número vai dar 12. Qual seria esse número que multiplica 4 e dá 12? Ah, é 3. 4 vezes 3 é 12. Tranquilo, chegou na sua resposta. Mas se você quer fazer pelo processo, né, até para ir treinando, né, e lembrar sempre. Então, olha, o 4 está multiplicando. Se ele precisa ir para junto do 12, que está do outro lado, no meu segundo membro, eu passo ele dividindo. Então, fica 12 dividido por 4, 3, y igual a 3. Aí, olha, pediu a soma x mais y. Então, se eu já encontrei x, já encontrei y, eu somo e encontro 7, letra D. Resposta aqui, ó, letra D. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professora. Não? E era isso, pessoal. A nossa aula é sobre congruência de triângulos, tá? Vou passar para vocês aqui, rapidamente, porque provavelmente vocês estão apressadamente com vontade de acabar essa aula, né? Então, vamos só passar aqui nas nossas atividades, tá? Dessa semana, porque aí eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre elas, né? Olha, as atividades são do livro, tá? Então, eu coloquei aqui junto ao cronograma. Eu vou mandar no grupo agora, tá? Encerrando a nossa aula, eu vou mandar agora. Vocês podem fazer no livro mesmo, tá? Ó, é a página 7 e a página 8, tá bom? Eu coloquei aqui, porque se alguém não tiver o livro ainda, ou tiver acontecido algum incidente com o livro, enfim, a gente não vai ter desculpa, tá? Então, por isso que eu coloquei já a atividade aqui também, tá ok? Mas aí, vamos lá, ó. Essa questão 1 é para vocês ver quais dessas aqui, né, que apresentam figuras que são congruentes. Então, como aqui está na malha quadriculada, a malha quadriculada está aqui exatamente para você determinar as medidas, tá? Porque quando uma figura está na malha quadriculada, você possui uma unidade de medida, que é o quadrado, tá? Então, o quadrado aqui, ó, cada quadrado representa uma unidade de medida. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, a minha unidade de medida aqui, que representa a base desse triângulo aqui, ó, são 4 unidades de medida, né? Então, eu posso colocar aqui 4 unidades. E aí, você faz aqui as medidas para você conseguir classificar, tá? Não vai só olhar, como eu falei para vocês, questão de congruência, você não vai só olhar a figura como é que ela tá, não, tá? Não é só bater o olho, eu acho que essa aqui tá mais parecida, essa aqui não. Não é assim, tá ok? Façam com atenção. Aí, depois que você responder a questão 1, a letra A e B é referente a essa questão 1, tá? Então, você vai observar e vai colocar aqui, respondendo aqui o que está questionando sobre essa primeira questão.
Já na questão 2 aqui, olha, vocês têm aqui 2 triângulos, né? Observe que aqui vocês não têm a medida numérica, mas vocês têm as marcações que indicam as medidas, tá? Então, vocês vão analisar eles e responder aqui, olha, até a letra D, de A a D, tá? Vocês vão ver se eles são congruentes, né? E vão responder aqui o que cada um pergunta. Então, aqui, qual é o caso de congruência para esses triângulos? O ângulo O é congruente a qual ângulo do triângulo? XYZ. Então, você vai olhar o ângulo O aqui e ver qual ângulo que é congruente a ele. Isso que vocês vão fazer na questão 2, tá? E na questão 3, vocês vão indicar qual é o caso de congruência, tá? Então, vocês vão, novamente, analisem as informações que foram fornecidas de valores ou de símbolos, tá? Não vão olhar somente que essa tá igualzinha, essa tá diferente, não, tá bom? Analise, ó, se tem algum caso aqui de congruência nesse aqui, e aí você vai indicar qual o caso, tá? Se é lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ou lado, ângulo, ângulo oposto. Outro detalhe, eu não citei isso ainda para vocês. Essa questão aqui de primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, isso aqui vocês não precisam atentar isso não, tá? Não existe uma ordem que esse é o primeiro, esse é o segundo, não tem essa ordem não, tá bom? O que você precisa saber são 4 casos de congruência de triângulos e você tem que lembrar quais são eles, tá? A ordem não importa, a ordem, se você acha que o primeiro caso é lado, 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 não tem problema nenhum, isso aí não altera em nada, tá? Você precisa saber que o caso onde eu tenho lado, 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 representa a congruência dos lados, dos 3 lados do triângulo com a mesma medida do outro. É isso, tá bom? Dúvidas, perguntas? Não. Já vou enviar a atividade logo. Já terminei. Tá, ok. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Sexta-feira vocês mandam, tá? Atividade, ou quem terminar antes já pode enviar também, ok? Obrigada a todos que ficaram até o fim da nossa aula. Espero vocês na próxima aula e qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp, ok? Ok. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, professora. Até mais.